Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Lavando as mãos várias vezes ao dia? Estão usando a máscara? Lembra, na hora que espirrar, tossir, sempre colocar braço e cotovelo à frente, tudo bem? Para que você não passe e não contamine uma outra pessoa também, não correr esse risco, certo? Se todo mundo colaborar, logo logo tudo isso vai passar e poderemos estar juntos novamente. Combinado? Hoje eu vou estar fazendo aqui, falando um pouquinho sobre o xadrez para vocês. Hoje nós vamos somente relembrar. Para quem tiver com alguma dúvida, de repente você está jogando em casa, quem tem tabuleiro, estiver brincando com um amigo, ou mesmo quando vocês jogam no celular, né? Que vocês já me falaram que vocês usam bastante o celular, alguns baixaram no aplicativo o jogo de xadrez. Então hoje eu vou só relembrar algumas coisas para vocês. Não vai ser nada muito longo, tá? É só para lembrar mesmo. Então aqui nós temos um tabuleiro de xadrez, só para lembrar vocês. Cada quadrado desse que nós temos aqui, nós chamamos de casas, tá bom? Então nós temos 64 casas ao todo. 32 casas brancas e 32 casas pretas. Essas casas que estão pintadas de verde, nós chamamos elas de casas pretas ou casas escuras. Tanto faz, tá? Mesmo que seja pintado de verde, não importa. Então são casas pretas e casas brancas, ou casas escuras ou casas claras. Combinado? Ao lado do tabuleiro existem os números de 1 a 8, que eles representam as linhas do tabuleiro. E embaixo do tabuleiro e à frente, né, na frente e atrás, nós temos as letras que representam as colunas do tabuleiro. Combinado? Então, essa é a primeira parte, falando só um pouquinho sobre o tabuleiro. Para que serve essas letras, esses números? Para que você possa dar nome para cada casa. Por exemplo, se eu pegar a minha primeira casinha do meu lado esquerdo, ela vai ser sempre preta. Ela vai ser a casa 1A ou A1, que é o mais correto falar primeiro a letra para depois o número. Então, casa A1. Se eu for nessa última, vai ser a casa H8, certo? E esses números também, eles servem como uma referência na hora que você for montar o tabuleiro. Quem estiver do lado dos números 1 e 2, né, ou seja, do lado do número 1, sempre serão as peças brancas. E quem estiver do lado 7 e 8 é onde vai colocar as peças pretas. Nunca pode ser o contrário, tá? Você não pode estar do lado 1 e usar a peça preta, assim como você não pode estar do lado 8 e usar as peças brancas. Senão, na hora que você for montar, vai dar errado. Combinado? Vou falar agora um pouquinho o nome de cada peça. Vou falar o movimento básico delas, tá? Sem se aprofundar muito. Cada aula a gente vai aprofundando um pouco mais. Mas só para você poder jogar aí, vocês já conhecem as peças. Mas se você tiver alguma dúvida, você poder relembrar nesse vídeo. Combinado? Então, primeira peça que eu vou falar é o peão. Existem 8 peões brancos e existem 8 peões pretos. O peão é a peça mais fraca que tem no jogo. Por que mais fraca? Porque ele só anda para frente, ele só vai uma casinha, tá? E ele nunca vai poder voltar. Só que ele tem uma vantagem. Se ele chegar ao final do tabuleiro, ele faz uma promoção. O que é promoção? Quando a gente ganha alguma coisa. Então ele vai se transformar em uma peça mais forte. Que ele vai poder escolher ou a torre, ou o cavalo, ou o bispo, ou a dama. Dama é aquela que muita gente chama de rainha, mas o correto é a gente falar dama. Mais pra frente eu explico pra vocês o porquê que se deve chamar de dama. Combinado? Então você vai escolher uma dessas 4 peças. Normalmente, escolhe-se a dama, porque ela é a peça mais forte do jogo. Mas, existem algumas situações que escolher o cavalo também vai ser bom, ok? A torre e o bispo, não tem muito sentido você escolher uma dessas 2 peças. Até porque a dama, ela faz o movimento dessas 2 peças, só que ela não faz o movimento do cavalo. Combinado? Mas a gente vai chegar lá. O peão, ele tem um detalhe.
eles começam, no caso o peão branco, estou do lado 1, eles começam todos na fileira número 2. Eu vou colocar só um aqui para ele não escorregar, só para vocês entenderem. Eu falei para vocês que eles só andam uma casa. Porém, no primeiro movimento de cada um dos peões, 8 brancos, 8 pretos, você tem a opção de andar 2 casas, tá? É uma opção. Se você não quiser andar 2 casas no primeiro movimento, não tem problema. Só que é o primeiro movimento de cada peça, tá? Não é só do primeiro peão que você mexer. Estamos falando dos 8. Então eu posso andar 2 casas. Sempre ele vai andar para frente em busca da última fileira. Combinado? Para fazer aquela promoção, para ele se transformar numa peça mais forte. Só que, se alguém parar na frente dele, o peão ele vai ficar travado, ele fica preso, ele não consegue se locomover. Por quê? Porque para ele capturar é só na diagonal. Então ele vai para frente, mas ele captura na diagonal. Vou mostrar um exemplo. Vou pegar uma peça qualquer aqui preta. Se ele estiver parado na frente, ele não consegue andar. Agora, se essa peça preta estivesse na diagonal, ele conseguiria capturar. E no xadrez, quando a gente captura, a gente ocupa o espaço daquela peça que ele capturou. Ele não vai saltar para capturar. Ele vai saltar em cima dela, ele vai parar em cima dela, essa peça sai e ele ocupa aquela casinha dele. Combinado? Então lembrando, o peão vai para frente, captura na diagonal, e se ele chegar no final do tabuleiro, ele se transforma. Por que que o peão se transforma? Porque ele nunca vai poder voltar, ele não pode ir para trás. Então se ele chegasse lá no final e não se transformasse, ele não ia ter mais função nenhuma no jogo, ele ia estar preso. As outras peças todas que eu vou falar, todas elas podem recuar, menos o peão. Combinado? Vou passar para a próxima. Torre. Temos 2 torres brancas e 2 torres pretas, tá bom? A torre tem um movimento bem simples. Ela anda para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Quantas casas tiverem livre. Se só tiver uma casa livre e ela quiser andar, ela só vai andar uma casa. Se você tiver 4 casas livres, ela pode andar 4 casas. Se o seu adversário estiver na 6ª casa e entre você e ele tiver tudo livre, ela vai andar até lá e vai capturar. Vou dar aqui outro exemplo. Vou colocar aqui, ó, um cavalo preto, tá? E vou colocar a torre aqui, ó. Lembra que eu falei? Ela pode ir para frente, ela pode ir para trás, ela pode ir para a direita, ela pode ir para a esquerda. Ou seja, ela só não pode ir na diagonal. Combinado? Então, ó, ela pode andar todas as casas e capturar o cavalo. Combinado? Ela poderia estar aqui e vir para trás. Certo? Ela não pode pular nenhuma peça. Nós vamos chegar lá. Próxima peça é o bispo. O bispo, às vezes, as pessoas confundem ele um pouco com o peão, mas ele é bem diferente. O peão, ele sempre é menor em estatura, na altura. O bispo sempre é maior e normalmente nas peças do xadrez ele tem uma pontinha, uma bolinha em cima e sempre ele tem um risco na frente, um corte. Isso aqui representava a viseira do capacete que ele usava, tá bom? Então ele baixava a viseira e levantava a viseira. O bispo, ele anda somente na diagonal, como se fosse uma letra X. Então a torre faz um sinal de mais, a soma, e o bispo um X, porque ele só anda na diagonal, tanto para frente quanto para trás. Só que ele tem um detalhe, nós temos 2 bispos, um é na casa preta e um é na casa branca. Eles nunca conseguem mudar de cor de casa, porque ele só anda na diagonal. O da branca vai começar e vai terminar o jogo na casa branca. E o bispo da casa preta, a mesma coisa. Assim como as peças pretas também. É a mesma coisa. Combinado? E ele anda quantas casas tiverem livre. Então ele pode ir lá na diagonal e pode ir para trás. Lembrando, somente um movimento de cada vez. E detalhe, na hora de capturar,
nunca se pode capturar mais do que uma peça. Você captura uma só de cada vez. Não dá para você capturar 2 peças, 3 peças na mesma jogada. Você consegue capturar uma, seu adversário joga, se der para capturar de novo, você captura. Combinado? Então, um exemplo, se tá lá o cavalo longe, ele pode ir lá e capturar. Agora, se tem uma outra peça dele mesmo, ele não tem como passar e capturar, porque a própria peça dele vai estar bloqueando. Combinado? Vamos para a próxima? A próxima é o cavalo, tá? Temos 2 cavalos brancos e 2 cavalos pretos. O cavalo, ele tem uma coisa que somente ele pode fazer, que é saltar outra peça. Ele pode saltar uma peça dele, como ele pode saltar uma peça do adversário. Ele sempre vai andar 3 casas, obrigatoriamente 3 casas. E ele só consegue capturar na terceira casa. Ele vai andar 1, 2, na terceira, se tiver uma peça adversária, ele captura. Se tiver uma peça dele, ele não vai poder parar lá, porque ele não pode pegar uma própria peça dele, tá? E sempre ele vai andar formando uma letra L. Pode ser uma L para um lado, pode ser para o outro lado, pode ser para o lado esquerdo, pode ser para o lado direito, pode ser para baixo, para cima. Sempre que ele termina o movimento, ele faz uma letra L. E uma dica, se ele está na casa preta, quando ele acabar de andar, ele vai parar na casa branca. E vice-versa. Se ele estiver na casa branca, quando ele acabar de andar, ele vai parar na preta. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Se eu quero andar para frente, eu vou andar 2 casas e vou virar a terceira casa. Então, vou estar andando 3 casas. Assim. 1, 2, vira 3. Ok? Se ele quiser andar para trás, 1, 2 e vira na terceira. Essa é a forma mais fácil para você não esquecer. Eu faço até uma musiquinha para ficar mais fácil. Eu canto 1, 2, vira 3. 1, 2, vira 3. Então, se eu quiser ir para o lado esquerdo, 1, 2, perdão, vira 3. Ok? Só um minutinho que caiu aqui. Meu apoio para deixar inclinado para vocês poderem ver melhor. Isso. Então, vamos lá de novo. Desculpa. Se eu quiser ir para o lado, ó. 1, 2, vira 3. Eu posso ir para o lado e virar para trás, ó. 1, 2, vira 3. Ok? Como eu capturo, Cássio? Simples, ó. Se ele estiver aqui na terceira casa, ó. 1, 2, vira 3, caí em cima, tomei o lugar. Agora, se eu tiver 3 peças na frente, ó. Ele pode passar por cima. Lembra que eu falei? Aqui. É que tá escorregando um pouquinho. Ui, caiu. Então, ó, vamos lá, ó. 1, 2, vira 3. Ele não vai capturar as 3 peças. Ele vai capturar somente uma, que é a que onde ele parou. Combinado? Ele é um pouquinho mais confuso, mas não tem nenhum segredo. O único cuidado que você tem que ter com o cavalo é de não fazer um quadrado, andar uma para frente, uma para o lado e uma para trás. Sempre ele tem que andar em L, 2 para frente e vira a terceira, ou 2 para o lado e vira a terceira. Pode virar para frente ou para trás. Combinado? Vamos para a próxima? A próxima é a dama. A dama é a peça mais forte do jogo, é a mais poderosa. Por quê? Porque ela anda para todas as direções. Para frente, para trás, direita, esquerda, para as diagonais para frente e para as diagonais para trás. Quantas casas tiverem livre. Então ela pode estar aqui, andar reto até lá no final se estiver livre. Ela pode ir para trás na diagonal. Lembrando sempre um movimento de cada vez. Você faz um movimento, o adversário joga, depois você faz o outro. Você não pode mudar a direção. Combinado? E por último, o rei. O rei é a peça mais importante do jogo. Por quê? Se ele morrer, o jogo acaba. Se ele for capturado, o jogo acabou. Você não continua. Inclusive tem uma musiquinha que a gente brinca, que a gente fala assim: o rei morreu, você perdeu. O rei morreu, você perdeu. Ok? Que é para ficar bem fixado.
Se ele morrer, o jogo acaba, diferente de todas as outras peças. Quando uma morre, o jogo continua normalmente. Com o rei, não. Quando ele morre, o jogo acaba. E ele anda para qualquer lado, ou seja, qualquer casa em volta dele que esteja livre, ou que for uma peça de adversário que dê para ele capturar, só que ele só anda uma casa. Ele não pode andar mais do que isso. Sempre só de uma casa para qualquer direção que ele for. E você nunca pode colocar o seu rei na mira de uma outra peça, porque senão você está se matando, você está entregando o seu rei. E você não pode entregar o seu rei. Qualquer outra peça que você colocar e ela for capturada, tudo bem. O rei não pode. Isso seria uma jogada errada, uma jogada irregular. Você teria que voltar e jogar em um outro lugar. Se você estiver na direção de uma outra peça com o rei e não tiver para onde sair, aí você vai sofrer o checkmate, ok? Ele entra em cheque quando ele está em perigo. Se dá para ele fugir, ele sai do cheque, pronto, continua o jogo normal. Agora, se ele estiver em cheque e não tiver como ele fugir, aí é checkmate. Ele toma o mate e o jogo acaba. Certo? Vou mostrar para vocês só como que é a posição de cada peça no tabuleiro e a gente vai encerrar por hoje. Combinado? Então, lembrando, se eu estiver com a branca, eu tenho que estar do lado 1 do tabuleiro. Primeiramente, eu coloco as duas torres. Ao lado das torres, eu coloco meus 2 cavalos. Um do lado de cada torre. Ao lado dos cavalos, eu vou colocar o bispo. Sobraram 2 casas e 2 peças das mais importantes, tirando o peão. Sobrou a dama e o rei, e tem a casa branca e a casa preta. 2 dicas. Se você estiver do lado 1 do tabuleiro, vai ter aqui a letra D. D de dama. Esse D não é por isso que dá o nome de dama. O nome de dama se dá por um outro motivo, que é para você não confundir com o rei. Se você coloca a rainha que começa com R e rei começa com R, quando for fazer a anotação, isso lá na frente eu vou explicar, você vai se confundir. Por isso que você chama de dama. Eu coloco a dama na letra D. Cássio, se não tiver as letras no tabuleiro, como que eu vou saber? A outra dica. Dama branca na casa branca. Entre os dois você faz o ditado. Primeiro as damas. Então você põe a dama na mesma cor da casa dela. Assim como a dama preta vai na casa preta. Sobrou só uma casa, que é a preta, é o rei branco na casa preta. Cuidado, às vezes as pessoas confundem isso, ok? E à frente deles entram todos os peões. 8 peões. Da mesma forma com as peças pretas, ok? Espero que dê para dar uma lembrada aí em vocês. Para quem não sabia, já dá para começar a tentar jogar. Tá? Lembrando, do jeito que está aqui, para você iniciar, ou você só consegue mexer os peões, ou você só consegue mexer os cavalos, porque o cavalo é o único que pode saltar. As outras peças todas estão presas. E um detalhe, todas as peças que estão do rei até a ponta se chama ala do rei. E da dama até a outra ponta se chama ala da dama. Certo? Vou ficando por aqui hoje. Até a nossa próxima aula. Um grande beijo, um abraço em todos. Cuide da higiene, cuide de todo mundo. Logo, logo estaremos juntos. Sabe por quê? Porque eu me importo com vocês. Tchau!